Soberano Pai, grandioso em poder, Senhor. Viemos diante da Tua santa presença, Senhor, te pedir auxílio ao ler a Tua santa palavra. Envia, Pai, o Espírito Santo, porque a Ti toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Iremos ler o livro de Colossenses 3:12, que fala assim: as virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amados, de terno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra você. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo, e sejam agradecidos, hábitos ricamente em vossa a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando ele graça ao Pai. Olha que palavra, né? Palavra tremenda que o Senhor tá falando com a gente. A palavra de Deus aqui fala, né? Perdoai, né? A palavra perdoai, seja manso, seja misericordioso com teu irmão, seja humilde, né? Perdoai uns aos outros, porque até no Pai Nosso, tem muita gente que, dependendo da sua crença, né, é católico, gosta de orar ou rezar, como eles falam, o Pai Nosso, mas tem muita gente que não é digno de orar o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos deixou. Porque muitos, quando ele fala, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se tu tem algo contra teu irmão, você não é digno, você está me enganando a si mesmo. Quando tu pede a Deus para te perdoar, mas tu não perdoa teu próximo, o Senhor não vai te ouvir. Ele diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, você está pedindo a Deus para lhe perdoar, mas você não perdoa, então sua oração não vai ser perdoada, porque o Senhor disse que você não perdoar, você também não será perdoado dos seus pecados diante dele. Então, você tem que ser sincero nas suas orações, né? Ele diz que gosta de ter vínculo de amor perfeito, né? Ele diz que nós temos que ter paz com ele, né? Nós temos que ser grato, né? E ter sabedoria, louvar, agradecer a Deus com hinos, com cântico, com louvor. E fazer, né, da palavra de Deus que seja uma ação, fazer em tudo em nome do Senhor, né? Dando sempre graças ao Pai, o Deus Todo-Poderoso, né? Então a palavra hoje foi muito cheia de sabedoria, né? Porque o Senhor, ele nos enviou o Espírito Santo para falar o nosso coração. Que fala de virtudes, as virtudes que um cristão deve ter. As virtudes que um filho de Deus deve ter, né? São essas. Se revirta de tudo que é bom. Um eleito, um filho de Deus que está eleito para morar no céu, ele tem que se revestir dessas qualidades que o Senhor está falando aqui na palavra. Ele tem que se revestir tem que ter temor, tem que ter misericórdia, tem que ter bondade, tem que ter mansidão, tem que ter longanimidade, tem que suportar, saber perdoar, suportar uns aos outros, mutuamente, né? Caso também você queira o perdão de Deus, né? Como a gente ora o Pai Nosso. Você pede que Deus perdoe, né? Mas você não quer perdoar. Então, o Pai Nosso já explica e fala muito bem na hora que a gente está orando. Que a gente temos que perdoar para Deus nos perdoar. Se a gente não perdoar, a oração do Pai Nosso também não serve, porque você está pedindo um auxílio a Deus, mas você, no mesmo momento, você também não sabe dar esse auxílio ao seu irmão, que é o perdão. Então,
Muitos não são dignos de orar nem o Pai Nosso, porque não sabe perdoar, mas que é o perdão de Deus. E a palavra de Deus diz, se tu não perdoar, tu não será perdoado diante de mim. E ele falou, o próprio Deus, não sou eu que estou falando. Né? Então, assim, perdoai também, assim também perdoai uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja com amor, que é o vínculo da perfeição. Né? Se você tem amor, se você tem Deus, você sabe perdoar. Né? Muitas das vezes, mas também perdoar não significa conviver, né? Você pode perdoar, mas não é obrigado você conviver, né? Um exemplo, você vai numa estrada, tem uma serpente, uma cobra. Você sabe que você for passar por aquele caminho, ela vai te picar. Então, o que que você faz para ela não lhe atacar? Você dobra o caminho e se desvia dela, não é isso? Pois assim também é com a gente cristão. Se uma pessoa lhe faz mal, se uma pessoa não quer seu bem, você perdoa ela diante de Deus. Mesmo você tendo até a ela e ela não ter aceitado seu perdão, agora não é mais com você e ela não. Agora é com ela, ela vai resolver com Deus, porque você ficou tudo certo diante de Deus, porque você foi até a pessoa, mas a pessoa não lhe perdoou. Agora é entre ela e Deus, ela vai acertar a conta agora é com Deus, porque ela não soube perdoar. E Deus disse que quem não perdoar não será perdoado. Não é eu que estou falando, é a própria palavra. Então, você vai no caminho e encontra a serpente. Ela vai te picar? Então, a tendência é você dobrar. Assim também somos nós. Perdoar não significa conviver. Você perdoa, mas que é bem distante, porque você sabe que aquela pessoa não quer seu bem. É uma pessoa totalmente Judas. É uma pessoa totalmente traíra. E pessoas assim não são confiáveis. Pessoas assim a gente não perde. A gente faz acrescentar na nossa vida. Que o Senhor mesmo diz que a gente tem que vigiar. Né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, em Tiago, porque muitas das pessoas, elas são usadas pelo inimigo. São usadas pelo inimigo. Deus, quando ele fez o homem, ele não fez ninguém mal. É o próprio homem que com o tempo vai se corrompendo. Deixa o inimigo entrar na sua carne e fazer morada e começar a praticar todo tipo de maldade. Coloca no coração o ódio, o rancor, a mágoa. E isso, meu amigo, você que tem mágoa só faz mal a você. O ódio que você tem de alguém não vai atingir o outro, só vai atingir você. Porque o ódio que você sente do outro só faz mal a quem sente, não atinge o outro. Principalmente se esse outro tiver Cristo. Ele é revestido de Cristo. Ele tem uma barreira. Sabe qual é a barreira? É a misericórdia que ele tem por ti. Ele orando pela tua vida. Tu mesmo odiando ele, ele ora pela tua vida. Então o mal que tu deseja, muitas das vezes, nenhuma vez chega, porque o Senhor não deixa. Porque Deus, ele diz que cuida dos dele. Quer falar, meu amor? E vou dizer também uma coisa. Tem algumas pessoas que dizem assim: eu vou para a igreja, recebi o corpo e o sangue de Cristo, né? Passa de cabeça erguida, dizendo: acabei de sair da casa do Senhor. E com rancor no coração. E com rancor, com ódio. Só que o próprio Jesus Cristo disse que os hipócritas, os fariseus também faziam isso. Eles iam para as igrejas, queriam ser os primeiros da fila, queria estar sentado bem na frente. E quando saía da igreja, e até mesmo dentro da igreja, tinha um coração duro, de pedra, não perdoava, tinha ódio, tinha rancor. Que foi que Jesus Cristo disse para eles? Ele disse: vocês nem vão para o céu e nem deixam os que querem ir para o céu irem. Então ele chamou os fariseus de falsos e de hipócritas. Então não adianta você ir à igreja, você sentar na primeira fila, não adianta você receber o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, e o teu coração tá com ódio, e o teu coração tá com rancor. Porque Jesus chama isso de falsidade, de hipocrisia. Mas você tem que procurar o Senhor, mas você tem que se reconciliar com seu irmão. Deixe de hipocrisia, deixe de falsidade e siga o Senhor verdadeiramente. Você seguir ao Senhor verdadeiramente, ele deixou 2 mandamentos, que simplificam todos os 10. Ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu estou intrigado com meu irmão? Como é que eu odeio meu irmão? E eu vou para a casa do Senhor soberbo, com o nariz empinado, se achando mais do que o outro. Saio na rua dizendo: acabei de ir
para a casa do Senhor, mas tenho ódio do meu irmão. Hipócrita. Vai até o teu irmão e pede perdão, se reconcilia com o teu irmão para se reconciliar com Deus. Não adianta nada você ir para a casa de Deus com ódio do teu irmão. É falsidade. Deus nem na tua cara ele olha. Porque Deus detesta hipocrisia. Jesus detesta hipocrisia. Você tem que ser sincero, irmão. Você tem que procurar ao Deus verdadeiramente. Muitos que vão à casa do Senhor, não sei o que estou dizendo. A própria palavra de Deus diz. Muitos que vão na casa do Senhor, às vezes são hipócritas. São falsos. O próprio Jesus Cristo diz chamar de fariseus, aqueles que andavam com a palavra de Deus, aqueles que falavam coisas bonitas da palavra de Deus, mas o coração cheio de ódio, o coração cheio de rancor, o que isso adianta? O teu coração tem que estar limpo. O teu coração é a moradia do Senhor e ele não habita em coração invejoso, ele não habita em coração falso, mas ele habita em coração verdadeiro. Coração humilde. Então o próprio Jesus Cristo diz, muitos me honram com a boca, mas o coração está longe de mim. Muitos dizem palavras bonitas sobre mim, mas o coração está cheio de rancor e de ódio contra o irmão. Cuidado, não seja hipócrita, não seja fariseu, mas seja sim um servo de Deus. Você pode muitas vezes enganar a tua vizinha, enganar até uma sociedade dizendo que é de Jesus. Mas meu filho, vou te dizer uma coisa, a Deus tu não engana não. Porque o único que vai no coração, bem dentro do coração do homem, o único se chama Deus. Ele sabe do teu coração. Baixa essa cabeça, né? Seja humilde. Saiba que na tua frente existe um Deus todo-poderoso. Saiba que você não é mais do que ninguém. Teu dinheiro, tua riqueza não vai te levar para o céu, não. Se você for pensar que é rico, sou poderoso aqui na terra, você é o primeiro a chegar diante de Deus, Deus vai dizer assim, afasta-te de mim, maldito, hipócrita, porque tu não amou teu irmão, tu não ajudou o teu irmão. Deus vai chamar você de hipócrita, porque Deus quer o teu coração. Então, a palavra de Deus também diz que Deus abate os soberbos e enaltece os humildes, engrandece os humildes. Cuidado, soberbinho, porque você andando de cabeça muito empinada, muito para cima, você pode dar uma topada e cair com a cara no chão. Como Saulo, né, amor? E você andando humildemente, você vai ser elevado aos céus. Digo mais uma vez, cuidado, soberbo, porque a palavra de Deus diz, não sou eu, a palavra de Deus diz, quanto mais soberbo, o tombo é maior. Lembra de Paulo? Paulo era rico, era doutor, mas era soberbo, se achava mais do que todo mundo. Jesus Cristo foi lá, deu uma cajadada na cabeça dele, tacou a cara dele no chão. Saulo comeu poeira, comeu poeira e ficou cego. Mas Paulo disse uma frase que foi bem sincera, ele disse, foi na cegueira dos olhos que eu encontrei Jesus. Porque Paulo era cego de espírito, ele podia até enxergar, mas de espírito ele era cego. Fisicamente ele enxergava, mas espiritualmente ele era cego. E ele diz, foi na cegueira que eu enxerguei Jesus. Então cuidado para não ter uma vista boa na carne e no espírito ser cego. Deixa a soberba e procura a Jesus. Amém. Amém.